Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o canal, se você já é da casa, seja muito bem-vindo para mais um caso criminal. E se você ainda não conhece o canal, esse aqui é um canal de bate-papo, onde a gente vai ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Não importa se você mora nos Estados Unidos, no Japão, não importa. Aonde existe pessoa, existe sim a maldade. Cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar dos formatos do vídeo de parceria. Toda quarta-feira do mês de outubro eu disse para vocês que eu ia trazer aqui um amigo para a gente estar contando um caso criminal junto. Mas infelizmente vocês não gostaram do formato do vídeo. Eu propus um formato aí de live e esse formato não foi aceito. Então enquanto eu estou pensando qual é um formato legal para vocês, qual é um formato que vocês preferem, hoje eu estou aqui sozinha para contar essa história para vocês. Então muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pela honestidade, pela educação e empatia nos comentários. O canal é para vocês, então tá tudo certo, tá tudo bem. Hoje eu tô aqui sozinha, enquanto eu acho um outro formato que eu sei que vai agradar vocês. Então, sem enrolar mais, vamos pro caso de hoje. A nossa história vai começar no dia 26 de setembro do ano 2000. Aqui a gente está na cidade de Le Bétham, é uma cidade que fica a 5 horas e meia de Paris, bem pertinho ali da fronteira com a Suíça. E nesse dia de manhã, um cara saiu para trabalhar e quando ele estava no caminho ali indo trabalhar, ele viu um adolescente na rua vagando. Um adolescente de pijama, com meia. Ele foi se aproximando do adolescente. Quando ele olhou para a cara do adolescente, ele falou: nossa, conheço esse menino, ele é meu vizinho. Aí ele parou o carro, o nome do adolescente era Vincent. Logo que ele parou o carro, ele observou que o adolescente estava cheio de sangue pela roupa inteira e estava meio machucado. Então ele já perguntou: o que aconteceu, Vincent? E ele falou: mataram os meus pais. Esse vizinho colocou o Vicente Grindler dentro do carro dele e voltou para a casa do Vicente, do Vincent, com esse adolescente. Chegando lá, ele já ligou para a polícia chegou no local. O Vincent, ele tinha alguns ferimentos nas mãos, porque parece que ele tinha ali lutado com o agressor, ele não conseguia explicar o que estava acontecendo. Então levaram o Vincent para o hospital e a polícia entrou na casa para ver o que tinha acontecido com os pais do Vincent. Chegando na casa, a polícia viu uma cena de filme de terror. Tinha muito sangue pela casa, pegadas cheias de sangue, na cozinha, nos corredores e principalmente ali no quarto dos pais. No quarto dos pais, eles encontraram ali o corpo da mãe de 38 anos e do pai de 40 anos lado a lado na cama. E os dois, infelizmente, eles estavam sem vida. Depois dessa descoberta macabra, a polícia tinha que conversar com o Vincent. Então eles foram para o hospital, o menino já tinha sido ali tratado, já estava cheio de curativo e começaram a questionar o Vincent: o que aconteceu com os seus pais, o que você viu? E ele rapidinho falou que ele estava dormindo de manhãzinha do dia 26 de setembro, ele escutou um barulho no quarto dos pais, ele foi ver o que era e quando ele chegou, ele logo surpreendeu um agressor que estava ali tirando a vida dos pais dele, brigando com os pais dele. Ele tentou impedir esse agressor, por isso que ele estava com ferimentos nas mãos. Esse agressor, ele tinha uma faca, então ele tentou ali impedir que o agressor fizesse algo mais com os pais dele, ele não conseguiu. O agressor saiu correndo, mas infelizmente os pais já estavam sem vida. Enquanto essa polícia conversava no hospital com o Vincent, tinha uma polícia científica na casa passando pente fino para saber o que está acontecendo, o que foi, para ver se achava alguma pista a mais. Eles descobriram rapidamente que na casa só tinha 3 DNAs, dos pais e do menino, não tinha um quarto DNA. Então a história do Vicente já começou a ficar estranha. E outra coisa que eles perceberam também, que as pegadas que estavam pela casa inteira eram pegadas pequenas, não era pegada de adulto, era pegada de criança. Então também acharam estranho, se ele falou que o agressor era um homem grande, essas pegadas aqui não poderiam ser. E cadê as pegadas desse cara? Não tinha pegada grande. 2 dias depois da morte desses pais, eles foram interrogar o Vicente novamente. E daí eles explicaram: olha, tá incoerente o que você falou no primeiro interrogatório, porque a gente viu que só tem aí 3 DNAs e a gente acha que não teve essa quarta pessoa não. Fala a verdade pra gente, o que tá acontecendo?
Ele mudou a versão dele então. Ele disse que ele estava dormindo de manhã, escutou gritos no quarto da mãe e do pai, foi ver o que era e chegando no quarto ele viu que a mãe dele estava agredindo o pai dele com uma faca. Então ele percebeu ali que era uma briga do casal, ele tentou impedir a mãe para a mãe parar de machucar o pai. E ele também pegou uma faca ali, agrediu a mãe. Só que a mãe, infelizmente, já tinha matado o pai. Então, ele matou a mãe para proteger o pai e não conseguiu salvar nem o pai. Então, ele ficou transtornado e saiu andando e foi onde o vizinho encontrou ele. 5 dias depois, a polícia volta a conversar com o Vincent porque estava bem incoerente essa versão também. Porque a polícia foi olhar o corpo, a perícia também começou a olhar e viram que não tinha nenhuma marca de violência, de briga no corpo de ambas as vítimas. Então conversaram com ele, olha, tá incoerente ainda o que você está falando pra gente, porque os seus pais, eles não têm nenhum hematoma e parece que não foi uma briga. E se fosse realmente uma briga, os corpos não seriam deixados assim lado a lado. E você, numa briga com a sua mãe, você também não deixaria o corpo lado a lado. Então aconteceu alguma coisa aí. Parece que eles foram atacados enquanto eles estavam dormindo. Eles foram surpreendidos e eles não tiveram tempo de sair dessa cama. Nessa hora, esse menino de 15 anos que não tinha experiência nenhuma, o que ele fez? Ele decidiu contar a verdade. E agora, minha gente, vocês vão ficar de boca aberta. Esse adolescente explicou que ele fez o que ele fazia todos os dias da vida dele. Ele acordou bem cedinho, desceu para tomar um café, aí tomou o café dele e 6 horas da manhã ele voltava para o quarto dele e dormia das 6 até as 7, esperando dar o horário para ele ir para a escola. Então ele voltou para a cama dele e deitou. Só que quando ele deitou, ele começou a escutar uma voz dizendo: você tem que tirar a vida dos seus pais, você tem que tirar a vida dos seus pais. Se você não fizer isso, você que vai morrer. Tira a vida dos seus pais, tira a vida dos seus pais. Ele disse para a polícia que foi assim uma coisa muito forte, um impulso muito forte, que ele não conseguiu falar não, que ele não conseguiu impedir. Então ele foi para a cozinha, pegou algumas facas, entrou no quarto dos pais, atacou o pai dele primeiro e depois ele atacou a mãe. E foi dessa maneira que ele cometeu esse crime horrível, tirando a vida dos pais. Para vocês terem uma ideia de como esse garoto ele estava furioso, o pai levou mais ou menos umas 50 facadas e a mãe ela levou mais de 100 facadas. Então foi um crime assim de muito ódio. E quando a polícia questionava esse adolescente do porquê que ele tinha feito isso, ele dizia que não sabia porquê, que ele só tinha flechas na cabeça dele e que ele amava os pais dele, ele não tinha motivo nenhum para fazer isso. Ele não tinha motivo, ele não sabia por que ele fez. Ele falava que foi uma impulsão muito forte, foi uma força e ele não soube controlar isso. Vou falar um pouquinho do Vincent agora. Ele era um adolescente franzino, gente. Ele era magrinho, tinha 46 quilos. O pai dele, pra vocês terem uma ideia, ele tinha mais de 100 quilos. Então o pai poderia sim ter se defendido, mas ele não o fez. O Vincent, ele era um adolescente normal, ia pra escola, tinha vários amigos, conversava com os outros. De vez em quando ele ficava isolado, mas não era muito normal. Ele gostava assim de interagir com as pessoas, ele era estudioso, ele respeitava o pai e a mãe, ele nunca teve assim uma crise de adolescente, ele era um adolescente normal, sem antecedentes. Aqui na França, como vocês já sabem, quando o acusado ele não consegue explicar o que ele fez, não tem uma justificativa, a defesa gosta de apelar pelo lado psicológico. Então todo mundo falava que infelizmente tinha algum problema psicológico, ele tinha uma doença mental, ele não era responsável pelos atos dele. Então vários exames foram solicitados para ver se realmente ele tinha algum problema psicológico e seria então irresponsável pelos atos. Em dezembro do ano 2000, os especialistas fizeram uma primeira análise no Vincent e detectaram que ele não tinha absolutamente nada, nenhum transtorno de personalidade, nenhum problema mental, ele era um adolescente normal. Então ele seria sim responsável pelos seus atos e iria para um julgamento e depois para uma prisão. Enquanto o Vincent estava esperando um julgamento, ele ficou entre a prisão de adolescente e o hospital psiquiátrico, porque foram acontecendo outras análises. Aconteceu uma segunda análise em julho de 2001. E nessa análise ficou claro para os especialistas que ele era como se fosse assim uma panela de pressão que ia explodir.
Como ele era muito legal, ele não falava nada, ele não reclamava de nada, ele não teve crise de adolescente, ele não era rebelde, ele guardava muita coisa. E, infelizmente, nesse dia ele explodiu, fez essa coisa horrorosa aí. Então os especialistas falavam que ele estava ali com um discernimento alterado e que ele não era responsável pelos atos dele. Não contentes com essa análise, fizeram uma terceira análise em junho de 2003. E nessa análise aí, toda hora ia mudando, tá? Ela teve uma outra conclusão. O especialista falou que ele era assim uma pessoa normal e que nessa fase aí, bem cedinho, aconteceu esse crime às 6h15 da manhã. Então ele estava num período de parassonia. Eles utilizaram isto para justificar o ato horrível que esse menino fez. Estar num ato de parassonia quer dizer que você acorda, às vezes você até abre o olho, só que você ainda está dormindo. E se você estiver sonhando, você vive o seu sonho na realidade sem saber. Então, os psicólogos, os psiquiatras justificaram que o menino, ele tentou dormir, daí ele não conseguia, entrou num estado ali de sonho, sonhou que estava matando os pais dele. Ele acordou, só que ele ainda estava dormindo e ele tirou a vida. Essa voz que ele escutava, esse impulso forte de mate seus pais, seria esse pesadelo que ele estava tendo. Ele não conseguia sair do pesadelo. Então, ele executou na realidade o que ele estava vivendo num sonho. Essa foi a justificativa da terceira análise. Ele era assim um adolescente normal, mas teve aí um período de parassonia. Em julho de 2004 aconteceu um primeiro julgamento para o Vansan e a defesa, ela sempre falava dessa história de parassonia. Ele teve esse período de parassonia e é assim que acontece. Só que a acusação falava, ok, se ele teve um período de parassonia, se ele estava talvez aí com um discernimento alterado, porque também foi dito isso em uma das análises, por que ele tentaria esconder? Ele estava consciente, ele sabia sim que ele tinha feito uma coisa errada, ele não estava de louco na história não. Por que ele fez isso? Se ele tivesse esse discernimento alterado, ele não tentaria ficar mudando de versões para encobertar o que ele fez. Está incoerente. E nessa hora, os psiquiatras, eles não conseguiam justificar. Eles falavam simplesmente a psiquiatria não explica tudo, não tem explicação. Nesse julgamento, o juiz não sabia o que fazer com o Vansan. Ele não era um criminoso, ele não era perigoso, então o lugar dele não era na cadeia. Ele não tinha nenhuma doença mental, ele não tinha nenhum transtorno de personalidade, então o lugar dele também não era no hospital psiquiátrico, aonde era o local desse menino. No final do julgamento, o Vansan, ele foi liberado e foi solto. Quando ele voltou para casa dele, o prefeito ordenou que ele voltasse para um hospital psiquiátrico para fazer um tratamento, porque o prefeito tinha medo de deixar esse menino solto na cidade. E os habitantes da cidadezinha, eles também estavam com medo desse menino. Então ele retornou ali para o hospital psiquiátrico, mas ele não tinha nada. Então o advogado dele recorreu. E em novembro de 2005 aconteceu um outro julgamento. Nesse julgamento ficou claro que ele não era responsável pelos atos dele e nesse julgamento de 2005 ele saiu livre, não foi para a cadeia porque ele não era perigoso e não foi para o hospital psiquiátrico porque ele não é um doente mental. Só para vocês terem aqui uma ideia, esse aqui foi um caso onde a justiça não sabia o que fazer com o acusado. Não teve como explicar o que ele fez, então, sem saber se ele era culpado ou não, sem explicação nenhuma da área jurídica e da área psiquiátrica, esse menino foi solto. Atualmente ele tem aí seus 30 e poucos anos, ele vive super bem com a herança dos pais dele, porque ele herdou a herança, porque como ele foi dito ali que ele não era um criminoso, que ele não fez as coisas com intenção, ele herdou a herança dos pais. Então ele tem a casa, ele tem dinheiro todo mês do seguro de vida desses pais e vive como se nada tivesse acontecido. Já fez várias formações, cursos, trabalha e vive uma vida normal. Nem tratamento esse menino tem. Então, galera, esse aqui foi o caso de hoje pra gente aprender, refletir. Eu já contei aqui um caso de um adolescente chamado Andy, vou colocar aqui em algum lugar pra vocês verem. Só que o Andy, ele realmente tinha problemas ali psicológicos e atualmente ele está num hospital psiquiátrico. Só que o Vansan, ele não tinha absolutamente nada e não conseguiram explicar. Então ele foi solto. A polícia não sabia o que fazer, a juíza não sabia o que fazer, os psiquiatras não sabiam o que fazer com esse menino.
Agora eu fico pensando aqui, às vezes a mente humana, ela faz cada coisa que a gente não entende, não explica, que não tem o que falar. A justiça não soube o que fazer com ele e ele está livre para viver uma vida normal. Não sei o que vocês pensam disso, depois vocês me falem aqui nos comentários. Então é isso, galera, vamos abrir o olho, vamos ficar alerta, vamos ficar consciente. As pessoas são uma caixinha de surpresa, a gente não conhece ninguém. Até o próximo vídeo e muito obrigada por assistir até aqui.